Por que o tentáculo é um símbolo weird? E aí, tudo fantástico com você? Poucos elementos da literatura fantástica são tão reconhecíveis à primeira vista quanto o tentáculo, esse elemento tão presente em narrativas diversas, mas que sempre apontam para esse elemento do estranhamento, do incômodo provocado pela ficção weird, tanto em autores consagrados como H.P. Lovecraft, quanto também em obras recentes da literatura fantástica, tanto internacional quanto brasileira. Mas por que exatamente o tentáculo? Para entender isso, a gente precisa olhar um pouco mais de perto a ficção weird e aí a gente consegue detectar duas razões pelas quais o tentáculo se tornou um ícone dessa ficção. Mas antes de explicar isso, já te convido a deixar sua curtida aí e também o seu comentário. E não se esqueça de, além de você acionar o sininho das notificações, lembrando que o YouTube tá de sacanagem, não está compartilhando os vídeos que são publicados nos canais. Então, além de você marcar o sininho, marca o sininho, a opção todas as notificações. Assim, tem mais chance de você receber notificações de vídeos novos do Fantastic Cursos. Dado o recado, a gente passa para o conteúdo. Em um primeiro momento, principalmente para as pessoas que não estão tão familiarizadas com a ficção weird, um primeiro impulso é dizer que a utilização do tentáculo é por causa do H.P. Lovecraft, por conta do Cthulhu, dentre outros seres, em que você observa essa prevalência do uso do tentáculo, né? Na verdade, as criaturas Lovecraftianas, com exceção do Cthulhu, que tem uma forma mais definida, no geral, os monstros do Lovecraft é um amontoado de dentes, de olhos e de tentáculos, né? Mas, na verdade, não. A utilização do tentáculo é anterior a H.P. Lovecraft. Isso tem uma razão de ser, né? Na verdade, se você olhar já lá no primeiro número da revista Weird Tales, de março de 1923, que, como o próprio nome já está dizendo, eu já falei disso também na série Pop, a gente vai ver que o tentáculo sempre esteve presente e conectado à ficção weird, né? Na capa aí você consegue ver como que um tentáculo vai se esgueirando, ameaçando tanto o casal quanto tanto a mocinha quanto o herói aí na capa da revista, né? Lembrando a função da Weird Tales, que é uma revista que justamente buscava trazer narrativas que fugiam do lugar comum das revistas de horror e de gótico da época, trazendo narrativas que incomodavam o leitor, que deixavam o leitor indefinido sobre exatamente a qual gênero que as narrativas pertenciam. E essa ligação tem uma razão de ser. Como eu já falei em outros vídeos, o weird é um fenômeno relativamente recente. Ele nasceu no século XIX, né? Mas ele foi ganhando força ao longo do século XIX, principalmente a partir da segunda metade desse século. E aí a gente vai observar o seguinte: o weird, o tentáculo aí sendo utilizado, vai justamente apontar para a diferenciação da ficção weird em relação a outros gêneros, como o horror, o gótico, o conto de fantasma e tudo mais, né? Afinal de contas, vamos lembrar, o tentáculo, ele é um membro, vamos dizer assim, que não faz parte das criaturas tradicionais da literatura gótica e da literatura de horror e nem dos fantasmas, né? Ao mesmo tempo também, ele vai apontando para essa indefinição exatamente sobre o que é o weird. O weird, ele é mais ficção científica? Ele é mais horror? O que ele é exatamente, né? Então, nesse ponto, a gente vai ver que o tentáculo, ele tanto remete para essa imprecisão de gênero dessa ficção, como também aponta para as próprias criaturas que eram comumente utilizadas na narrativa sobrenatural da segunda metade do século XIX, além do fato de que o tentáculo não faz parte das criaturas folclóricas da Europa, né? Ou seja, a presença ali, a utilização dele já apontava para algo novo, algo que trazia uma reação do leitor e da leitora que era diferente da reação já acostumada diante de outras criaturas. O segundo ponto de ligação entre o weird e o tentáculo vai se dar justamente na nossa psique. Como que o ser humano responde a coisas estranhas. E para isso, uma boa fonte para a gente entender disso são as pesquisas realizadas pela Mary Douglas no livro Pureza e Perigo. Nessa obra, a Mary Douglas ela vai investigar
o que ela chama de categorias culturais. O que é categorias culturais? É o fato de que nós, seres humanos, a gente precisa de certezas. O nosso cérebro, ele responde a certezas. Tudo que a nossa mente não consegue enquadrar, ela identifica como um ponto de perigo, como uma possível ameaça. E aí nosso corpo já se prepara ou para correr ou então para poder enfrentar. E aí nesse ponto a gente vai entender o seguinte: o que é um tentáculo? Porque ele lembra tanto uma mão, mas também ele é uma coisa asquerosa. Ele não é uma coisa terrestre, mas ele se movimenta lembrando algo humano. Então é essa imprecisão, desse atravessamento de categorias que a Mary Douglas explora no Preso e Perigo, é que ajuda a gente a entender justamente por que o tentáculo ele acaba se tornando o símbolo de uma literatura que também é difícil de se categorizar, né? É difícil de você enquadrar, você buscar características definidoras do weird. Esses estudos da Mary Douglas, uma das mais produtivas antropólogas britânicas da segunda metade do século XX, acabaram também por influenciar as pesquisas e os estudos do fantástico do Noel Carroll, apresentados no Filosofia do Horror, Os Paradoxos do Coração, assim como também da noção de objeto de Julia Kristeva. Então você está vendo que todos esses casos que eu estou citando, eles apontam para a mesma questão, o incômodo provocado por algo que a nossa mente não consegue categorizar. E por isso ela passa a ser objeto tanto de um fascínio, porque sua mente é atraída por aquilo, somos seres curiosos, como também de temor. O que isso pode fazer contra a minha integridade física, né? Então é esse entrelugar que é típico também da ficção weird, é que o tentáculo, enquanto um entremembro, ele também vai provocar essa reação. Assim sendo, tanto por representar uma novidade em relação aos monstros tradicionais da literatura gótica e horror da segunda metade do século XIX, assim como também de se vincular a uma reação natural e intrínseca do ser humano, misto de fascínio e apreensão diante de algo que ele não consegue enquadrar, é que o tentáculo foi se tornando gradativamente um ícone da literatura fantástica na segunda metade do século XIX, ao longo do século XX e também no século XXI. E fechando aqui, não posso deixar de terminar o vídeo sem mostrar aqui esse calhamaço dedicado à ficção weird, dos principais coletâneas dedicadas a essa ficção, organizado pela Anne e o Jeff Vandermeer, que reúne diferentes escritores que buscam mostrar esse repertório, essa rica história sinistra e ainda oculta da ficção weird. E lembrando que essas e outras considerações você encontra no e-book grátis do Fantastic Cursos, o Como Criar Monstros. Não se esqueça de baixar, tá aí embaixo da descrição do vídeo, onde você consegue ter acesso a todo o manual de criação de criaturas monstruosas para as suas aventuras na literatura, no cinema, em games, quadrinhos e RPG. Beleza? Então muito obrigado pela sua presença nesse vídeo, vejo você na próxima. Até lá!